Opa, e aí? Meu nome é Rodrigo Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. No vídeo de hoje irei falar sobre o período em que o Brasil passou por um governo militar, entendendo as definições dos conceitos como regime, ditabranda e ditadura. A proposta do vídeo é de entender como foi o período militar brasileiro, estudando a configuração política e institucional dessa época. Bom, primeiro irei falar sobre o termo regime. Está correto, por definição, chamar o período militar de um regime. Isso se deve, pois um regime político, dentro do contexto da ciência política, é o nome que se dá a um conjunto de instituições políticas por meio das quais um Estado se organiza, de maneira a exercer o seu poder sobre a sociedade. Ou seja, independentemente de ser democrático, legítimo ou constitucional, essa organização é um regime. Portanto, os regimes podem ser autoritários, monárquicos, republicanos, etc. A Rússia czarista foi um regime, no caso absolutista. O nazismo também foi um regime. Contudo, a palavra regime é muito rasa para definirmos certas instituições. As pessoas que usam essa palavra normalmente têm a intenção de amenizar o período. Por isso, por mais que não esteja errado, essa definição é extremamente ampla e vaga. Em segundo lugar, temos o mérito da palavra ditabranda, a qual a situação é diferente. O termo ditabranda não é documentado e categorizado dentro do meio da ciência política. A ideia de dicta blanda surgiu como um vocabulário popular na Espanha, em 1930, quando o general Damásio Berenguer substituiu o general Primo de Rivera à frente do governo ditatorial. O termo também foi usado posteriormente por Pinochet para caracterizar a sua própria ditadura. Esta nunca ha sido dictadura, senhores. Esta é dicta blanda. Além disso, o termo ditabranda foi utilizado pela Folha em 2009, gerando muita polêmica. Por conta da ditabranda não ser um termo classificado de maneira objetiva pelo meio científico, fica difícil de usar esse termo de maneira eficiente, tendo em vista também que a questão da força de uma ditadura acaba sendo relativa, sendo uma linha tênue entre uma possível ditadura e uma ditabranda. Muitas vezes, quem usa esse termo tenta diminuir os crimes realizados pelo período militar. Em terceiro lugar, porém, temos a definição de ditadura, que acaba sendo muito mais objetiva, tendo em vista os estudos feitos pelo meio acadêmico sobre o termo. O filósofo político Norberto Bobbio, citado amplamente no canal, traz uma perspectiva bem clara sobre o conceito de uma ditadura moderna. Nas ditaduras, a autoridade e a capacidade decisória ficam concentradas em um dos poderes, geralmente o executivo. O poder é exercido de forma arbitrária, ilimitada e imposto predominantemente através da coerção. Consequentemente, as liberdades civis e políticas são suspensas em benefício de um pequeno grupo ou mesmo de uma pessoa, em detrimento dos demais grupos. Outras características desse sistema político são a invocação de princípios superiores para legitimizar o uso indiscriminado do poder, o qual é empregado para desarticular as oposições, para censurar, reformar as leis e a sociedade sem responder ou obedecer à soberania popular. Por fim, as regras de sucessão do poder são frágeis e geralmente criam instabilidade no sistema político em momentos de mudanças. Literalmente todas essas características estão presentes no regime político-militar de 1964 até 1985 no Brasil, ainda que em diferentes escalas e níveis ao longo dos anos. Portanto, por definição, o regime militar brasileiro foi uma ditadura. O golpe de 1964, que sim, é um golpe por definição, conforme citado no vídeo do impeachment da Dilma, foi uma resposta conservadora e autoritária a diversas crises que o país enfrentava. Por exemplo, a crise econômica e a parlamentar, além do contexto da Guerra Fria, que criavam um espantalho da ameaça comunista, assim como a forte influência dos Estados Unidos. Os principais instrumentos para entender a ditadura brasileira foram os atos institucionais. O primeiro deles, ainda em 1964, determinava que o governo militar poderia cassar mandatos legislativos, suspender os direitos políticos ou afastar do serviço público todo aquele que pudesse ameaçar a segurança nacional, podendo até chegar na expulsão de pessoas do país.
Essas medidas demonstraram o uso indiscriminado do poder, assim como uma censura precoce, graças à perseguição de diversos membros da oposição, como Luiz Carlos Prestes, Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. Ou seja, a prática de cassação de mandatos e perseguição de inimigos não começou apenas em 1968, ela já existia desde o início do regime. Só o AI-1 atingiu 2.990 pessoas. Foram cassados os mandatos de 513 senadores, deputados e vereadores. Foram aposentados ou demitidos 3.783 funcionários públicos, dentre os quais 72 professores universitários e 61 pesquisadores científicos. A maioria dos militares que se opunham ao golpe também foram expulsos, totalizando 1.313 membros das Forças Armadas. Ou seja, dentro da estrutura política de uma ditadura, todas as características já estavam presentes. O poder estava concentrado no executivo, posteriormente sendo representado pela autoridade máxima, o presidente Castelo Branco. Além disso, o poder também era exercido de forma arbitrária, tendo em vista que os atos de cassação e demissão de membros do governo não precisariam passar por um processo legal. Portanto, o AI-1 assegurava ao executivo um poder extremamente superior e desproporcional aos demais. Assim, é possível dizer que esse ato realmente iniciou o processo ditatorial civil-militar em solo brasileiro. Esse processo ditatorial só se agravou durante os anos subsequentes. O AI-2, de outubro de 1965, transferiu para a Justiça Militar a competência para o julgamento dos crimes contra a segurança nacional, determinou o fim das eleições diretas para presidente da República, extinguiu os partidos políticos e admitiu a cassação e suspensão de direitos políticos. Assim, nos dois primeiros atos institucionais, verifica-se uma manutenção meramente formal da Constituição de 46, uma vez que o comando da Revolução tinha os poderes acima da própria Constituição. O AI-3, de 1966, definia que as eleições para governador e vice-governador seriam realizadas de forma indireta. Assim, esses cargos seriam definidos através dos votos dos integrantes das assembleias estaduais. Nessa época, existiram somente dois partidos, o Arena, Partido dos Militares, e o MDB, Partido da Oposição. Muitas pessoas tendem a defender que o regime militar não foi uma ditadura por conta das eleições. De fato, ocorreram diversas votações de forma direta, ou seja, com a participação popular para a eleição de diversos cargos, como governador, deputados e vereadores, dependendo do ano. Contudo, por mais que o povo pudesse escolher alguns candidatos, todos eles estavam subjugados ao poder executivo central, representado pelo presidente. Isso se prova pois o Congresso Nacional poderia ser fechado e colocado em recesso quando os militares quisessem. E caso um político eleito pela população não fosse de agrado aos militares, ele também poderia ter seu mandato cassado. Além disso, a própria oposição, marcada pelo MDB, era controlada, o que mostrava um processo ilusório de um verdadeiro poder de escolha. Após desmobilizar o cenário político nacional, o regime militar buscou oficializar o seu domínio através de uma nova Constituição para o Brasil. O objetivo principal era assegurar a incorporação dos atos institucionais, decretos e leis que já estavam sendo vigorados desde 64. Então, entrou em vigor a Constituição de 1967, junto com o mandato do presidente Costa e Silva, legalizando o regime de exceção que avançava pelo país. O próprio fato de a Constituição ter sido aprovada em poucas semanas demonstra que a ação legitimadora dos membros do Legislativo em nada tinha a ver com o debate de uma Constituição democrática, e sim se comprometia com os interesses dos militares. No ano seguinte surgiu o AI-5, que foi um instrumento jurídico que deu a aparência de legitimidade a uma série de perseguições e medidas que violaram diversos direitos civis, trazendo o período mais tenebroso da ditadura militar brasileira. Esse ato institucional contava com 12 artigos e trazia mudanças radicais para o Brasil. Por meio desse decreto, foi proibida a garantia de habeas corpus em casos de crimes políticos. Também decretou o fechamento do Congresso Nacional e autorizava o presidente a decretar estado de sítio por tempo indeterminado, demitir pessoas do serviço público, cassar mandatos, confiscar bens privados e intervir em todos os estados e municípios.
Por meio do AI-5, a ditadura militar iniciou o período mais rígido e a censura dos meios de comunicação e a tortura como prática dos agentes de governo consolidaram-se como ações comuns nesse período. O AI-5 deu ao presidente o direito de promover inúmeras ações arbitrárias e reforçou a censura e a tortura como práticas da ditadura. Outro reflexo imediato do AI-5 foi que personalidades influentes da política brasileira, como Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek, foram presos por ordem dos militares. Além disso, intelectuais e artistas passaram a ser perseguidos e diversos professores universitários foram demitidos. Após 10 anos de vigor, em 1978, os atos institucionais foram revogados e começou uma lenta transição para a democracia. No ano seguinte, o presidente Figueiredo sanciona a Lei de Anistia, viabilizando a volta ao Brasil de inúmeros exilados, dando início ao processo de abertura da ditadura, que só veio a se consolidar em 1985. Por se tratarem de períodos em que a disseminação de informação é extremamente dificultada, é complicado trazer dados concretos sobre as vítimas das ditaduras militares ao redor do mundo. Porém, é fato que, em comparação com o resto da América Latina, a ditadura brasileira realmente realizou menos assassinatos, ainda mais se levarmos em consideração números per capita, principalmente em comparação com o Chile e a Argentina. Contudo, a ditadura brasileira executou uma série de prisões arbitrárias, sequestros, invasões de propriedade, torturas, assassinatos, sumiço de cadáveres e até atentados à bomba. Estima-se que tenham sido torturadas 20 mil pessoas, além de mais de 400 mortes. Os impiedosos crimes realizados pela ditadura militar assolam brasileiros até os dias de hoje. E assim, quando eles vêm chamar a gente para o interrogatório, o carcereiro tem umas chaves grandes, né, da cela, e ele sacode aquilo, faz um barulhinho metálico, e você já fica pensando, quem vai ser o torturado? Porque quando abre a cela é para torturar alguém. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica, só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixe um like e se inscreva no canal. No mais é isso, valeu!